globoesporte.com e começamos o programa hoje exatamente com um destaque, a manchete do portal: 35 ônibus são incendiados após o sobrinho de um miliciano ser morto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. É o caos no Rio de Janeiro, o caos instalado nesse momento. Ataques a mais de 30 ônibus já no Rio de Janeiro. É o destaque, a cobertura completa desse caso você confere no portal meionorte.com. Tudo começou hoje à tarde, quando houve a morte de um miliciano no Rio de Janeiro. Ele foi morto em uma ação da Polícia Carioca. A partir disso, os milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha, nós estamos falando aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro há bastante tempo, porque na Zona Oeste do Rio é onde, nesse momento, se vêem vários episódios de violência. Esse aí é o miliciano Matheus Silva Rezende, sobrinho do miliciano Zinho. Foi baleado em uma troca de tiros com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Ele é conhecido como Tetel ou Faustão. Era o segundo na hierarquia miliciana no Rio de Janeiro. E, nesse confronto com os agentes da Polícia Civil, ele foi alvejado e morto. A partir disso, ônibus incendiados. O caos tomou conta do Rio de Janeiro. 35 ônibus incendiados. Relatos de cidade parada, cidade rendida, infelizmente, pelo crime, Ari. Danias, nós chegamos num nível ali que a gente via antes no noticiário no México, né? No México. Para fazer uma analogia com nossos irmãos mexicanos lá da América do Norte. Quer dizer, quando havia a prisão de um narcotraficante mexicano, prisão de um sobrinho do chefão, de um parente, de alguém aliado, eles paralisavam o país. Aqui, graças a Deus, ainda não há uma paralisação do país. Mas no Rio de Janeiro é a falência do Estado. Né? O governador Cláudio Castro mostra que não sabe para onde vai, a gente não vê, não vislumbra ali uma ação coordenada das forças estaduais de segurança pública. Esse rapaz que foi morto, né, esse bandido, como você explicou, ele é o número 2 da hierarquia da maior milícia carioca, e ele foi baleado ali numa troca de tiros com a polícia. Quer dizer, bandido trocando tiros com a polícia é morto. E o Rio chegou num estado de desgoverno na área de segurança tão grande que simplesmente eles decidiram parar aquela cidade, que é a cidade mais visitada do Brasil pelos turistas no mundo. Sim. Campeão do turismo no Brasil, Rio de Janeiro. O mais belo cartão postal do país, uma das cidades mais belas do mundo. A que ponto nós chegamos, gente? Que imagem que o mundo não tem, né? Aí vão pedir ajuda ao governo federal. O governo vai lá, ajuda, o exército já foi utilizado, não adianta. Ou o governo do estado planeja, tem um plano, um norte na área de segurança, faz investimento, corta na própria carne, tira os maus policiais, ou infelizmente é ladeira abaixo. Eu fico muito triste, porque tenho amigos, tenho parentes no Rio, amo o Rio, acho o Rio uma cidade belíssima, mas eu não vejo, eu acho que chegou a um ponto de não retorno, infelizmente, a considerar o governo do estado. E você falou do governador Cláudio Castro, ele gostou, que ele foi às redes parabenizar. Tem um tweet aí do governador Cláudio Castro, ele disse o seguinte: quero parabenizar os nossos policiais do DGPE, da Core e da Draco, por prenderem hoje em Santa Cruz o Faustão ou o Teteu, que era o braço direito sobrinho do milicianozinho. Não vamos parar. Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários. Hoje demos um duro golpe na maior milícia da Zona Oeste. Além do parentesco com o criminoso, ele atuava como homem de guerra do grupo paramilitar, sendo o principal responsável pelas guerras por territórios que aterrorizam moradores no Rio. O crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Eu achei meio assemelhado assim ao Wilson Witzel,
quando ele se pronunciava em episódios como esse, sabia? Seguindo aquela mesma linha de tentar tapar o sol com a peneira e fingir um universo paralelo. Ele está numa realidade paralela. A realidade que o governador está não é a realidade do Rio. Nem que os cariocas estão vendo, né? Nem que os fluminenses estão vendo, nem que o restante do Brasil está vendo. Então, nosso lamento à população carioca, à população fluminense de uma maneira geral. Osmando? É triste a gente presenciar esse tipo de inércia e de declarações que eu considero tolas e sem justificativa, sem resultado. Toda vez que acontece um episódio dessa natureza no Rio de Janeiro, e tem acontecido com frequência, o governador concede logo uma entrevista coletiva para dizer que nós não vamos admitir que o crime nos afronte, que o crime organizado afronte o Estado. E é isso que o crime organizado está fazendo há muito tempo. Já afrontou? Não. Já tomou conta realmente da segurança do Rio de Janeiro. As milícias é que mandam no Rio de Janeiro. Isso não há dúvida. Aquelas conclusões feitas na semana passada e que continuam esta semana em relação ao roubo de 21 metralhadoras em quartéis do Exército no Rio de Janeiro, parte dessas armas foram parar exatamente na mão das milícias, das facções criminosas do Rio de Janeiro. E nada acontece, nada acontece. Você de uma tristeza tão grande saber que o Rio está entregue ao crime e está totalmente desgovernado. Foram 35 ônibus e um trem que foram incendiados hoje no Rio de Janeiro. Eles pegaram uma daquelas principais avenidas, né, aquelas gigantescas avenidas, né, linha vermelha, linha azul, não sei qual foi delas, atravessaram carretas nas pistas e começaram a incendiar tudo, ônibus. São 35 ônibus e um trem incendiado no Rio de Janeiro, só hoje em represália à morte de um sobrinho de um traficante. E viu o governador contar lorota, dizer que nós vencemos, nós estamos prendendo, nós estamos acabando com as milícias. Isso é uma falácia que não tem solução, não tem caminho, o Rio de Janeiro, se não forem tomadas medidas sérias, honestas, não politiqueiras, como o governador tem demonstrado fazer. E aí o povo está no meio desse fogo cruzado, a cidade parada, mais de 30 ônibus queimados, um trem também queimado. Como é que volta para casa? A população do Rio de Janeiro teve que dar um jeito, se arriscando para voltar para casa. Olha esse vídeo, veja essas imagens. Um caminhão cegonha foi usado por moradores para voltar para casa no Rio de Janeiro. Sem ônibus, sem BRT, com a frota da Zona Oeste do Rio atacada, passageiros se arriscaram na carroceria de um caminhão cegonha para voltar para casa. Mais de 20 pessoas estão aí em pé, penduradas, amarradas, tentando uma forma de chegar em casa. E se arriscaram nesse caminhão cegonha. Essa é a situação hoje do Rio de Janeiro, carioca tentando voltar para casa. Apoliana Oliveira. Eu falei, inclusive, no final da tarde com meu irmão, Ananias, que mora no Rio de Janeiro, e a primeira coisa que ele me disse, Apoliana, foi o dia perfeito para ficar em casa. De fato, lá as pessoas, quem estava em casa agradeceu por não estar no meio desse caos, e quem estava na rua, de fato, é o que a gente vê nessa imagem, fazendo o sacrifício, qualquer que fosse, para poder voltar. E é como o seu Zé Osmando falou agora há pouco, né? A raiz desse problema, ela não está só Na verdade, a solução para esse problema não está só no enfrentamento, não está só nesse confronto da polícia com os milicianos, com a morte de alguns indivíduos, a eliminação deles. É muito parecido com o terrorismo, a milícia, porque ela tem células espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro e por mais que você ataque alguns líderes da organização,
esse esquema vai continuar funcionando. A gente precisa atuar no combate ao tráfico de drogas, a gente precisa atuar no controle de armas no nosso país, a redução do tráfico de armas, que chega muitas vezes pelas nossas fronteiras e agora, como o seu Osman disse, até pelo nosso exército, algumas pessoas contaminadas que querem manchar a instituição fazem esse tipo de coisa e espero que elas sejam identificadas e punidas logo, porque quando você coloca essa marca ruim dentro de uma corporação importante como o Exército, você vai minando a credibilidade. A gente já viu o que aconteceu com o Exército nos últimos meses, mas a corporação como um todo, o Estado não pode pagar por alguns indivíduos. E tem outro ponto também que a gente precisa abordar, que é a ligação com a política. Existem indivíduos em posição de poder que têm essa ligação com a milícia no Rio de Janeiro. E esse, para mim, é o desafio maior, é você conseguir separar essa relação de interesse político no Rio com o domínio das milícias na cidade. Só tem, e o Rio de Janeiro, a sociedade e o poder público estão perdendo essa guerra. Infelizmente, hoje foi uma demonstração clara disso. A milícia quis mandar um recado para o governo, mandou um recado muito claro, congestionou a cidade, provocou esse caos, destruição e, infelizmente, é uma situação triste. E é preciso providências, não discurso, não tweet, não negar a realidade. O primeiro ponto é você reconhecer para poder enfrentá-la. E hoje, outra notícia triste, também é destaque no